Olá pessoal, sistemas processuais penais, esse é o tema do dia. Hoje vamos falar sobre esse tema logo depois da vinheta. Toca a vinheta. Olá pessoal, sem enrolação, sejam bem-vindos. Peço que antes de mais nada curta, comente, compartilhe esse vídeo, siga o canal para mais informações do processo penal. Eu peço a todos, atenção, porque esse tema é um tema muito importante. Sistemas processuais penais, eu posso ir indo direto logo ao ponto, informando que são 3 os sistemas processuais penais. Quais são? Quais sejam? É o sistema inquisitório, o sistema acusatório e o sistema misto, também chamado de sistema francês. Quando olhamos para a história, observamos que o sistema acusatório utilizado pela Grécia Antiga, Roma, o direito romano, ele foi utilizado ali até o século XIII, e a partir daí do século XIII passou a ser utilizado o direito canônico, o sistema inquisitório. E esse sistema durou por toda a Idade Média, até que se insurgiu as revoluções, as revoluções americanas, as revoluções francesas. E aí os iluministas trouxeram à tona os direitos individuais, direitos fundamentais, aquela ideia de liberdade, igualdade, fraternidade. O sistema acusatório passou a ser novamente utilizado pelas nações. Enfim, o direito misto, ou francês, ele foi instaurado por Napoleão na França, lá em 1808, e ele traz essa ideia de misto. Por quê? Porque ele trazia a ideia de uma fase inquisitorial e a outra fase utilizando-se do acusatório, do sistema acusatório. Ou seja, naquela primeira fase, a fase preliminar, a fase de investigação, deveria se utilizar o sistema inquisitório, sem respeito aos direitos fundamentais, como contraditório, como ampla defesa, esses direitos meio que negligenciados, meio que afastados dessa fase. E somente a partir da acusação, da fase processual, é que se utilizaria, enfim, dessas prerrogativas, desses direitos, dessas garantias. Enfim, indo ao assunto e trazendo aqui as características de cada sistema desse, eu posso dizer que o sistema inquisitorial é um sistema onde há a concentração das funções na mão de uma só pessoa, no caso o juiz. Esse sistema inquisitório, o juiz ele tem amplo poder no processo ou na fase investigatória, inclusive no que diz respeito à gestão da prova. O juiz, nesse sistema inquisitorial, tem a gestão da prova, ele tem a iniciativa da prova. Então, esses poderes concentrados na mão de um juiz soberano, ele também não observava os direitos individuais e nem mesmo a lei. Ele era o detentor de todo o poder no processo e ele ali se concentrava as funções de acusação, de defesa e de julgamento. Então perceba você que esse sistema utilizado principalmente pelo direito canônico na Idade Média era um sistema onde o réu era apenas um mero objeto do processo. Ele não era ainda sujeito de direitos. Ele apenas era um objeto do processo, onde estava ali sujeito a toda
todo desmando do juiz que detinha todo o poder sobre a vida daquela pessoa, né? A gestão da prova era, como eu já falei, feita pelo próprio juiz, e nesse sistema inquisitorial não há contraditório e ampla defesa, né? A parte ali não há contraditório. Por quê? Porque o próprio juiz é quem acusa, é quem defende, é quem julga. Então ele não existe contraditório e muito menos ampla defesa num processo onde há um juiz assim inquisitorial, inquisidor, né? O juiz age de ofício, ele não precisa ser provocado. Ele, além de tudo, ele busca, ele nesse processo inquisitorial, além de tudo, além de agir de ofício em busca da prova, da gestão, da iniciativa da prova, esse juiz, ele não se conforma somente com a busca da verdade, mas ele quer a verdade real. Então, nesses processos, a confissão era considerada a rainha das provas, né? E é por isso, infelizmente, que nessa época se permitia a tortura. Ou seja, as pessoas eram torturadas para que elas confessassem, e a partir daí, dessa confissão, o juiz, diante da confissão ser a rainha das provas, esse juiz condenava essa pessoa. Essa pessoa era apenas um mero objeto do processo, e a tortura, infelizmente, as pessoas confessavam ali não porque tinha cometido o crime, mas por conta da própria tortura em si, que confessavam para se livrar daquela situação de desespero. Então, o processo inquisitório é um processo injusto, utilizado normalmente por países ditatoriais que não respeitam os direitos fundamentais, os direitos humanos, né, previstos em tratados internacionais, previstos nas constituições. Muitas vezes, infelizmente, é isso que ainda hoje acontece, né? Mas aqui, passando agora para... Essas são as características do processo inquisitorial. O sistema inquisitorial. Passando aqui para o sistema acusatório, ele é um sistema totalmente avesso, diferente do inquisitório, né? O juiz, no sistema processual penal acusatório, o juiz ele precisa manter uma equidistância das partes. Há uma verdadeira separação das funções dentro de um processo. Ou seja, as funções de acusar, de defender e de julgar são funções separadas, feitas por pessoas distintas uma das outras, e o juiz, de forma equidistante, se mantém inerte, observando ali todas as provas, onde a iniciativa das provas não é do juiz, mas sim das partes. Nesse sistema acusatório, o contraditório e a ampla defesa são bases principiológicas do processo penal. Há um verdadeiro contraditório, onde uma parte acusa e a outra tem o direito, a ampla defesa e o contraditório de defender e de influenciar o juiz através desse contraditório. O acusado, ele é sujeito de direitos, ou seja, ele não é um mero objeto do processo como no sistema inquisitorial, mas ele é um sujeito de direitos. O processo é um instrumento de garantia dessa pessoa que está sendo acusada de um processo. Então, esse sistema acusatório normalmente é utilizado por países democráticos, onde há democracia, onde se respeita os direitos fundamentais, os direitos individuais, né, o direito de permanecer em silêncio, o direito de não constituir prova contra si mesmo, o direito ao devido processo legal. São direitos previstos aqui no Brasil, no caso,
na nossa Constituição de 1988. Esse processo, normalmente, ele é público, né? Há uma publicidade e uma oralidade no julgamento. Normalmente é assim, né? É público o processo, diferente do processo inquisitório, onde há o sistema inquisitório, o processo normalmente é escrito e sigiloso, né? Aqui não. Aqui no sistema acusatório, ele é público e normalmente oral. Ok, gente? Com relação à verdade, o juiz, há uma busca pela verdade. Aquela ideia utópica de se encontrar a verdade real, aqui no sistema acusatório, é substituída aquela ideia de verdade real pela busca da verdade. A busca da verdade substitui a ideia utópica, inalcançável de verdade real. Ok? E aí surgiu também o sistema misto, o sistema processual penal misto, né? Onde Napoleão, ele meio que pegou as duas ideias aqui, as ideias do sistema inquisitório, do sistema acusatório, e formou o sistema processual penal misto, onde numa fase preliminar ao processo, na fase de investigação, impera as ideias do sistema inquisitório, onde nessa fase se busca investigar a autoria e a materialidade do crime, certo? E nessa fase não há, o contraditório é inexistente ou reduzidíssimo nessa fase processual. E após essa fase de investigação, onde se busca ali obter, né, os indícios de autoria e materialidade, após essa fase, há uma fase onde esses autos são entregues a uma pessoa responsável por acusação. Aqui no Brasil é o Ministério Público, e essa pessoa, esse órgão público, vamos dizer assim, ele acusa, né? Ou ele pode também não acusar, mas é assim que funciona. Então o sistema misto, né? E aí, a partir dessa acusação, né, há toda uma garantia onde se respeita as garantias constitucionais, principalmente do contraditório, da ampla defesa e todas as demais, né, do sistema acusatório. Então, deixa de ser inquisitorial e a prova ali passa a ser gerida pelas partes, o juiz se mantém inerte, equidistante, onde a separação dos poderes, das funções de acusar, defender e julgar, todas as características do sistema acusatório, como eu disse, né? Aqui no Brasil, o nosso Código de Processo Penal é de 1941, se eu não estiver enganado, misericórdia, da década de 40, e ele tem algumas características fascistas, né? Mas com o advento da Constituição de 1988, é preciso fazer uma nova releitura, né, da nossa lei processual penal. Infelizmente, aqui no Brasil, o juiz, ele, de certa forma, ainda pode, alguns artigos do Código de Processo Penal permite a iniciativa do juiz, por exemplo, para obter algumas provas. Então, há algumas características onde o juiz ainda pode, por exemplo, requerer a instauração de um inquérito de ofício, né? Então, é preciso ainda ter esse cuidado, essa releitura, mas já tem um bom avanço, onde, por exemplo, hoje uma pessoa que é suspeita de cometer um crime, que teve uma prisão decretada, uma prisão em flagrante, e no interrogatório, se ele tem o direito de permanecer em silêncio, e a lei avançou nesse sentido, por exemplo, onde a parte que diz
que quer permanecer em silêncio, é um direito constitucional. A autoridade policial, ela não pode continuar fazendo perguntas, né? Esse direito, ele tem que ser respeitado pela autoridade, pelo delegado. Então aqui há essa ideia, alguns doutrinadores dizem que o sistema brasileiro é um sistema processual misto. Porém, Renato Brasileiro é um autor que eu admiro muito, ele diz que o sistema aqui é o acusatório. Quando a gente olha para o artigo 129 da Constituição, está lá que o Ministério Público é o titular da ação e é ele que é o órgão competente para promover, para acusar, né? Nos casos de ação penal pública, é o Ministério Público que move essa ação penal. Então, por conta disso, né, a gestão da prova, na maioria das situações, é pelas partes. Aqui, na parte processual, há sim uma gestão da prova pelas partes, em que pese haver a possibilidade do juiz, de forma residual, de forma poder fazer perguntas, por exemplo, na audiência. O juiz pode fazer perguntas no interrogatório, tanto para as partes quanto para as testemunhas, mas de forma residual. Mas aqui a gestão da prova é sim pelas partes. Há o contraditório, a ampla defesa, o direito da defesa a falar por último na audiência. Isso é importantíssimo, né? A defesa técnica, a autodefesa. Então, aqui no Brasil, segundo o Renato Brasileiro, ele, um grande autor aqui, ele entende que o sistema brasileiro é o sistema acusatório e que pese haver a fase preliminar, a fase de investigação, onde normalmente impera a ideia de inquisidor, de inquisição nessa fase. Tá bom, gente? É isso que eu queria falar sobre os sistemas processuais penais. Espero você aqui mais uma vez no próximo vídeo. Peço que curta, comente, compartilhe, siga o canal para mais, tá bom? Sempre estarei postando vídeos aqui, né? Eu amo isso aqui, adoro falar, exercito a minha oratória, falo um pouco sobre o que eu sei, tá bom? Aprendo com os autores, os melhores autores do Brasil, e estou aqui repassando. Sou advogado. E comenta aí, curta, siga o canal. Estamos juntos, até a próxima.